Hoje você tem mais ou menos quantos pares? Acho que uns 250, entre 250 e 300 pares. Bora abrir mais uma caixa de tênis novo nesse sneaker NBA. Esse tênis não tem nem o que falar, é sensacional. Pô, mandou muito bem na escolha. No episódio de hoje, a gente veio visitar a casa de um cara que é ator, empresário, enfim, um cara que tem uma coleção que já deu muito o que falar na internet. Hoje a gente tá na casa do Felipe Tito. E aí, irmão, bem-vindo. certo? Que eu compro tênis deve ter uns 10 anos. Vou atrás, peço pros caras mandarem da gringa, vou nas lojas, eu dou uma garimpada. Quando eu vou pra fora, pô, hoje é o dia Aí da é função do oportunidade. sneaker. Vamos atrás Sempre de tem esse sempre dia. tem o dia. Você vai garimpar. Eu sempre tive várias histórias de tipo, pô, ter que usar o tênis que era ganho, era doado da patroa, do filho da patroa da minha mãe. Né? E aí, quando trampei, a hora que deu uma clareada, eu falei, agora eu vou ter todos que eu sempre quis ter. E eu tô tendo aí, eu comprei. Qual que é a sua marca favorita? O que você tem mais hoje dentro da sua coleção? Você sabe dizer? Eu acho que eu tenho mais Jordan. Hoje você tem mais ou menos quantos pares? Acho que uns 250, entre 250 e 300 pares. Se é um tênis que eu tô pensando em comprar pra usar, eu tento imaginar uns 3 possíveis looks. Se eu conseguir achar, eu compro, entendeu? Ó, tem um que você tem aqui que muita gente cobiçou nos últimos tempos, que é esse Dark Mocha. É. Esse aqui, bate com eu vou quase te falar, qualquer look, né? esse aqui dá até dó, Esse mas aí é que tá esse aqui sendo castigado. Esse aqui eu botei pra rodar. Eu gosto muito desse tênis aqui, cara. Tô vendo aqui pro lado que você tem umas coisas um pouco mais antigas aqui. Por exemplo, você tem um Jordan 3 que eu gosto muito. Dá pra perceber que ele tá bem. Esse aí nunca viu a rua Tá ainda. bem. Esse aqui nunca viu? Nunca pisou. Tem bastante coisa que Nossa, você tem dá aqui pra ainda lamber que a sola esse aqui. não pisou ainda? Esse aqui não pisou e ainda tá com o cordão umbilical. ó. Nossa, Esse aqui, que isso, tá até com a tag aqui ainda. que esse aqui isso. também. Pô, muito Jordan 4 você tem também. Esse Você aqui gosta já viu? dessa silhueta? Gosto muito, cara. Inclusive, pra mim, de todos, é o que melhor fica no pé. É, né? Melhor Ele serve. tem um tamanho legal. Melhor serve, é o que menos dói. Ó, esse aqui nunca viu a rua. Caramba. Vou puxar um aqui que é um pouco mais chamativo, né? A gente viu umas coisas mais sóbrias aqui na sua coleção. Esse aqui tem bastante detalhe, além do material que é bem legal. Esse aqui tá rodadinho também, de leve. E ele vai com tudo também. Esse aqui é uma collab com o David Bowie. Ah, esse aqui é sensacional, eu acho muito legal. Esse aqui é muito legal. Também é um tênis mais basicão, calça jeans e camiseta branca. Bate separado, fácil, bate né? fácil. E esse aqui é collab com a Disney, cara. Esse aqui já rodou alguns quilômetros. Ah, esse é? tá rodando. É, eu tenho uma pena, eu tenho um dó de usar esse tênis aqui, porque ele vai encardiçando rápido, ele vai ficando muito encardido. Mas eu gosto da história do próprio Walt Disney, é um cara bem disruptivo em relação ao mundo corporativo, que, enfim, tem tudo a ver com o que eu faço. Desses todos que você tem aqui, tem algum design que você fala, puta, eu gosto dessa linha, Paul George, Kyrie, tem alguma linha que você curta Desses mais? aqui, dos últimos tempos, esse Antetokounmpo ali de cima, xadrez em cima. Esse aqui, né, que tem Esse colaboração tênis com o é filme bizarro. Príncipe de Nova York. Esse tênis é bizarro. É, não, é bonito E ele demais. viu o chão umas 2 vezes na vida. pouquinho só, mesmo, tá zerado. Tá bem zeradinho. Esse tênis é cheio de detalhes, é muito Cheio de legal, detalhes. cara. Escondidinho aqui no canto, olha que cor sensacional. Esse aqui É um carnicinha. Esse eu tem chamo história de pra carnicinha. contar, Tem pô. muito. Esse aqui tem história pra contar, ó, sola suja, tá bem batido. Cara, esse tênis Quanto aí, tempo tem esse tênis, mais ou menos? ele deve ter uns 4 anos que eu tenho esse tênis, cara. Eu já usei ele em todo tipo de situação que você imaginar. Até baile de gala eu já fui com esse tênis aí, de smoking, esse tênis rosa. Fui em programa de TV com ele. Treino, vira e mexe, eu dou uns treinos de agachamento com ele, porque a sola retona é um dos melhores que tem pra agachar, né? Eu ando de moto com ele, faço tudo com esse tênis aí. Inclusive, se alguém da Nike estiver assistindo e quiser mandar, porque eu não sei onde eu acho, mas quiser mandar mais uns 3 desses pra eu ter reserva, eu vou adorar receber aqui. A gente tem um Jeremy Scott aqui, que esse é mais recente. Essa é uma Legal que ele estética sabe o nome diferente. de todas as coisas. Ah. Eu comprei o Adidas do dólar pra mim. Aí ele já vem com o nome Jeremy Scott. Jeremy Scott é o cara que fez o tênis, ligado, tem eu essa sei asa disso. aqui, pô, é bem característica dele. Você tem um outro Adidas também bem chamativo, que é esse aqui, ó. Não sei se você manja. Super muito. Earth. É, essa pegada dele é toda... Sabe aí, ó. todos os termos, É sorry. tudo, ele é todo sustentável, é um tênis vegano, É isso não sei aí. se você manja. E ele é Manjo. bem chamativo também. Cara, esse aqui, por exemplo, é um tênis que me remete muito a um tênis de skate, mas ele é um tênis da Gucci. Então Sim, ele já sim. vem assim. Ele tem Cara, uma eu pegada gosto mais muito das larguinha, coisas né? do Virgil Abloh. Esse aqui, inclusive, foi um dos últimos que ele lançou antes de morrer. Sim. Tá zero, Esse acabei de aqui tá comprar. zero. Esse aqui é lindo É demais, cara. lindo. Esses basiquinhos, assim, ó, você vê que já tá meio cozido. Eu uso muito isso aqui com calça jeans pra reunião. Isso aqui eu uso muito, Chanelzinho basicão, ó, preto com branco. Esse aqui também
branco. Ó, todos estão bem usados. Esse assim. aqui é 0, esse aqui eu não usei ainda, comprei agora. Esse já é mais agressivo. Mas quando você tem que entrar em alguma reunião, alguma coisa mais business, assim, você vai pra essa linha. Né? Cara, depende do cliente, depende do contexto ali, com quem você vai falar, é o tipo de gente que talvez vai credibilizar mais o seu trabalho por conta disso. E hoje você, recentemente falando na internet, que você doa muita coisa também, né, cara? Você procura sempre ajudar, deixar pares pra quem tá precisando, é uma coisa que você faz corriqueiramente. Né? Não só tênis, cara. Eu dou muito tênis, mas assim, eu vou te falar que os meus, eu deixo que sejam meus, assim. Sim. Vira e mexe eu faço compras, ou então parceria com, por exemplo, a gente juntou, sei lá, 500 pares de tênis de céu pra dar. Então, embaixo de ponte, centro de São Paulo, a gente foi, tá mó friaca, moletom e um tênis, assim, foi uma ação bem maneira. Assim, então você doa pares novos, né? Você não pega coisas que você já usou, que você tem cara, aqui. é que eu tenho um monte de amigos, meus amigos são todos uns candangos, tipo esse aqui que você tá vendo aqui. Então os bichos vêm aqui e falam assim, que legal esse aí, e se não é uma coisinha meio, eu falo, leva embora aí, tal. Se dá pra achar fácil, vira e mexe, eu dou muito, assim. Que isso, hein, cara? Não é aqui no meu, você calça? É 43. Graças a Deus. O meu é 41. Putz, que pena. Bora abrir mais uma caixa de tênis novo nesse Sneaker NBA. Hoje a gente vai falar de um tênis bem especial e o nome aqui da frente já entrega, ó, Curry. A gente vai falar do Stephen Curry e o modelo dele da Curry Brand, que é a marca dele parceira da Under Armour. Abrindo aqui, a gente já percebe que é um modelo em colaboração entre a marca e o seriado infantil Vila Sésamo. Tirando ele da caixa aqui, eu vou mostrar para vocês o Curry Flow 9, que é o 9º modelo de assinatura do Curry com a Under Armour e o 2º sob essa marca, a Curry Brand. Esse tênis faz referência ao personagem Garibaldo, que é o principal personagem da Vila Sésamo, e por isso ele é majoritariamente amarelo, igual ao pássaro gigante. E ó, esse tênis conta com duas principais tecnologias já logo de cara e são exclusivas da Under Armour. A Warp, que é responsável por essa malha, esse tecido que cobre basicamente todo o pé, ela é responsável por manter seu pé fixo e estável enquanto você joga basquete. E a outra tecnologia é a Flow, que está presente aqui no solado e tem uma característica bem especial. Ela é constituída de 0 borracha, ou seja, ela te dá uma tração muito maior para jogar e também te dá uma segurança naqueles movimentos de giro e também na hora de travar em quadra. Essa parte rosa faz menção a uns detalhes ali na pata do Garibaldo e tá presente aqui no tênis também, nessa camurça e também esse logo amareladinho aqui do Curry nessa parte rosa, esse contraste fica bem legal. Na parte da palmilha, a gente vê o logo da Vila Sésamo, escrito em inglês, obviamente. E pra mim, o detalhe mais legal de todos fica na língua. O nome Curry aqui, da Curry Brand, é constituído por um material que lembra as penas do pássaro, então isso pra mim ficou muito legal. Pra finalizar, tem esse toque dourado aqui no cabedal, perto da parte dos cadarços, que dá um charme ali bem legal na hora de colocar o tênis no pé. Ele tá em todas as lojas da NBA, já tá disponível. Se você gostou, é só ir atrás do seu. Curtiu esse unboxing? Deixa aí seus comentários e também tá valendo fazer pedido pros próximos que a gente vai ficar de olho, fechado? Eu vou ficando por aqui e te vejo num próximo. Valeu e um abraço! Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago Borges e hoje eu vou trazer para vocês os melhores tênis fora de quadra da NBA, começando por ele, Kemba Walker, que chegou com o Jordan 9 Melo, que foi feito para Carmelo Anthony, mas o Kembinha tá usando. Que tênis incrível, fora o look, né? Que mandou bem demais. E o Chris Paul, que chega com uma camiseta vintage do Dennis Rodman, sensacional. E para os pés, Jordan 1 Low, colaboração com a Soulfly, e é incrível, esse eu queria demais. Já o Blake Griffin escolheu o Jordan 1 Rookie of the Year, que é um tênis sensacional, e esse cardigan colorido ficou bem interessante também. Blake Griffin já sabe como as coisas funcionam, né? Marcus Howard combinou moletom com tênis e que bela combinação. Nike Dunk Low SB Green Lobster, esse tênis não tem nem o que falar, é sensacional. Pô, mandou muito bem na escolha. DeMar DeRozan mostrando que NBA e futebol tem tudo a ver, chegou com Jordan 4, colaboração com o PSG, baita tênis, esse tênis é muito legal e a colaboração é incrível. E agora o Luiz vai mostrar pra gente quais foram os melhores tênis dentro de quadra, então se liga aí. Eu venho puxando essa lista com D'Angelo Russell, que usou um tênis de uma marca chinesa, a Li-Ning, mais de assinatura do grande Dwayne Wade. Esse é o Li-Ning Way of Wade Shadow 3.
Quem vem vindo na sequência é o Andrew Wiggins de novo, com uma outra marca chinesa, essa é a Peak Sports, mas seu tênis de assinatura é o Peak Touch Andrew Wiggins 3. Agora sim, todo preto, todo neutro, gosto demais desse tipo de tênis. E vocês? E quem vem vindo agora é provavelmente o dono do melhor modelo desse Melhores da Semana, é o Zach LaVine, que calçou um Kobe Protro 1, no qual Kobe Bryant fez história em 2006, 81 pontos contra o Toronto Raptors, calçando exatamente esse mesmo modelo que o LaVine está usando. E ó, quem vem vindo logo depois do LaVine é o Kevon Looney, que calçou mais uma marca chinesa. E ele calçou Anta Sports Frenzy 3 Pro. O nome é complexo, mas o tênis é bem simples, então tinha que estar aqui nesse Melhores da Semana. E quem vem encerrar minha lista dessa semana é o Greg Brown, que calçou um Adidas Dame 7 do Damian Lillard, mas que homenageia um outro grande nome da história da Reebok, o Shaquille O'Neal. Então esse é o Adidas Dame 7 Shaq Noses, que homenageia um dos modelos mais clássicos da linha do Shaquille O'Neal. Tinha que estar aqui, era a presença garantida essa semana. E esses foram os melhores tênis da semana, quero saber a sua opinião. O melhor estava fora de quadra, dentro de quadra? Conta aí pra gente nos comentários e a gente se vê na próxima semana no Sneaker NBA. Valeu e um abraço!